Olá, aqui estou novamente para dar início a uma nova série de um estudo que eu acho que é interessante e será muito edificante para nós nos dias de hoje. Esta série é a lição número 1 de como sobreviver a um ataque espiritual. Nós vimos que nos dias de hoje não são dias fáceis e nós podemos ver que também que todos os problemas e dificuldades não são coisas só naturais. Há algo por trás de tudo isso. E então nós precisamos saber e reconhecer de onde nos vêm esses problemas, essas dificuldades. Precisamos, como disse o Senhor Jesus, reconhecer e expor as táticas do nosso inimigo, porque temos um inimigo, alguém que está contra nós e que quer roubar nossa alegria, nossa paz. Jesus, o próprio Senhor Jesus, disse que no mundo nós teríamos aflições ou problemas, tentações. E isto porquê? Porque nós temos um inimigo que quer impedir-nos de chegar à vida eterna. E ele está em guerra connosco, e ele quer ter aliados do seu lado, quer alistar pessoas nas suas fileiras. E a pergunta para nós hoje e sempre será: estamos nós no lado dos mais que vencedores, dos que estão com Cristo Jesus, ou estamos nós aí por causa das dificuldades e problemas que estamos a ter aí para o lado dos vencedores e dos derrotados? Sabem, Satanás pode tirar vantagem de nós se não conhecermos as táticas que ele usa para nos trazer derrota. Ele quer trazer dificuldade para a nossa vida. Em 2 Coríntios, o capítulo 2, o verso 11, diz o seguinte, a palavra diz... Paulo diz o seguinte: a fim de que Satanás não tenha vantagem, sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ele tem intenções e não são boas, meus irmãos, são intenções más. Por isso nós precisamos conhecer quais são as suas intenções para as nossas vidas. O inimigo das nossas almas, a Bíblia também diz que ele já foi derrotado. Jesus já o derrotou, já o expôs ao vitupério e a vergonha sobre ele já triunfou. E o que Jesus espera de nós é que nós reforcemos essa vitória que ele conquistou por nós na cruz, expondo quais são os planos e as intenções de Satanás. Amém? Entenda que isto de expor Satanás não é uma prioridade nossa, não passa a ser nossa prioridade. Nós não temos que ficar agora aflitos. Olha, vou tentar descobrir quais são as táticas de Satanás. Não, essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é conhecer Deus. Sim, essa é a nossa maior prioridade, porque se conhecermos Deus, Deus nos vai mostrar o que está por acontecer. Assim, tudo o que possa afetar ou impedir o nosso relacionamento com Deus, ou tudo o que tenta abortar o plano de Deus para a nossa vida, deve ser examinado e rejeitado. Jesus ensinou muito sobre a verdade de Deus, sobre a palavra de Deus, e sempre expôs as mentiras de Satanás. Ele sempre expôs as mentiras do nosso inimigo. Por isso ele quer nos ensinar em como nós podemos também ter autoridade sobre esse inimigo. Amém? Assim como Jesus venceu, nós com Jesus podemos vencê-lo. Amém? Porque em Jesus somos mais que vencedores. Colossenses 2,15 fala sobre Jesus, sobre a vitória de Jesus, e diz que ele despojou, note, os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, eles já foram expostos publicamente. O inimigo sabe que está derrotado, mas mesmo assim ele tenta angariar pessoas para o seu lado. Assim também, para reconhecermos um ataque espiritual, nós vamos precisar de discernir o nível do nosso inimigo. Vamos precisar conhecê-lo, pois este tem um exército, ele tem fileiras, amém, com soldados seus de diversos escalões. Isso está mais ou menos explicado, deixa-me dizer assim, em Efésios 6, do verso 11 a 13, que nós vamos começar então a ler. Efésios 6, do verso 11 a 13, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes. Note,
contra as astutas ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue, não é contra o seu irmão, o seu próximo, seu familiar, o seu amigo, não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, então permanecer firmes. Note, ou seja, permanecer firmes ou não desistir, seja qual for aquilo que o inimigo lança contra si, não desista, fique firme em Deus e na sua palavra. Todos os espíritos malignos têm uma ordem, têm uma posição, deixem-me dizer assim, todos eles têm uma ordem, têm uma posição, e nós precisamos conhecer essa ordem, nós precisamos conhecer essa posição. Amém? E para isso nós precisamos entender qual é a sua esfera de operação e influência. Por exemplo, nós lemos há bocado que esses espíritos são principados. E o que são principados? São forças que dominam sobre as nações e países, e eles afetam o governo, afetam a economia desse país ou dessa nação, afetam o modos de vida dessa nação. Potestades são aqueles que têm poder sobre toda a esfera que está aberta para eles, onde eles encontram uma abertura para se infiltrarem, eles infiltram através da maldade, própria maldade humana, eles infiltram-se para aqueles que têm ânsias e vontades de matar, de roubar e destruir. Eles infiltram-se em lugares em que o ódio prevalece, em que a falta do perdão prevalece, eles infiltram-se nesses lugares. Príncipe das trevas são espíritos que cegam e impedem que o povo conheça ou veja a verdade de Deus, assim como também eles fazem com que o povo não veja o engano, não veja a corrupção que possa estar a existir, não veja a mentira ou qualquer tipo de decepção que ele possa estar a querer passar. Então são espíritos que cegam a nossa mente, que não nos fazem ver a verdade, que trazem até discórdia no meio das famílias, não nos permitindo ver que estamos a agir erradamente. Hostes espirituais são aqueles que operam no reino espiritual e o seu maior objetivo é sempre atacar a igreja. Usam métodos de engano, diferentes ardis, como dardos inflamados, conflitos entre os próprios crentes, entre familiares, falsas doutrinas, usam muito de incredulidade das pessoas, e estes são espíritos de baixa categoria, mas podem provocar graves danos. Já os de qualidade superior ou de escalão superior, que foi aqueles que falamos anteriormente, se não forem detectados e confrontados com a palavra, podem destruir ministérios, podem destruir governos, nações, podem criar guerras, podem trazer destruição, vírus, todo tipo de opressão. Assim precisamos reconhecer a sua existência e reconhecer a sua maneira de atacar. Então devemos conhecer os intentos do inimigo. Se como crentes, amém? Se como crentes que nós somos, não sabemos ou não conhecemos as estratégias do inimigo, então, como diz a Bíblia, ele vai ter vantagens sobre nós, terá meios para nos enganar e fazer desperdiçar até a nossa vida. Por isso, diga assim comigo aí desse lado, diga assim, a minha vida tem um propósito divino. A minha vida tem um propósito divino. A minha e a sua vida tem um propósito divino. Vamos nos agarrar a esse propósito divino. Nós não estamos aqui por acaso. Deus quer nos usar para a sua glória e quer nos dar uma eternidade com Ele. Todo o nascido de novo foi comprado com o precioso sangue de Jesus e desfrutará dos benefícios da obra da cruz. Mas nenhuma escritura, não há nenhuma escritura na Bíblia que mostra que nascer de novo vai eliminar automaticamente a influência de qualquer ataque maligno. Não.
Antes, pelo contrário, no mundo teremos aflições, Jesus assim o disse. O próprio Jesus teve que lidar com o inimigo durante o seu ministério. Os seus discípulos enfrentaram os dardos do maligno. Amém? Foram usados pelo maligno, foram aliciados pelo maligno para praticar coisas más. Pedro foi usado para negar Jesus 3 vezes. O galo cantou e ele entendeu o que tinha feito. Amém? O poder satânico influenciou também Judas a trair Jesus. João e Tiago reagiram mal a atitudes dos samaritanos e quiseram retaliar contra eles, mandando vir fogo do céu como Elias tinha feito. E em Lucas 9, 54 a 56, nós vemos que Jesus repreende-os e diz assim: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas veio para salvá-las. Ou mais uma vez, aqui nós vemos que a nossa luta não é contra carne e sangue. Jesus mostrou que tem tudo a ver por aqueles espíritos malignos que possam estar atrás das pessoas, atrás de nós, atrás das pessoas. Amém? A nossa vida está sempre sujeita a influência e ataques demoníacos. Não importa qual é o nosso grau ou o nosso nível de maturidade espiritual. Todos nós passamos por fases adversas em que o inimigo vem nos tentar e tentar deixar a chamada de Deus e os caminhos de Deus. Oséias 4:6 é uma escritura também muito conhecida nossa, que diz que o meu povo, Deus fala dizendo assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amém? Falta do conhecimento vai nos fazer entrar em graves situações. Amém? Muitos crentes têm as portas abertas para a calamidade, para a destruição, para a doença, para a morte, devido à falta de conhecimento que eles têm do inimigo e das estratégias, daquilo que ele usa contra nós. Uma das últimas palavras que Jesus disse foi: no meu nome expulsarão demônios. Em Marcos 16, amém, verso 17, não se pode expulsar algo que não conhecemos ou até entendemos. Ignorância vai nos imobilizar, ela fará com que nos tornemos passivos nas áreas em que formos atacados. Ignorância também dá terreno e entrada para que as estratégias e os planos malignos tomem lugar. Ignorância opera a favor do inimigo porque lhe dá liberdade para prosseguir e conquistar sem ser notado. Se não conhecermos ou discernirmos os intentos do inimigo, este negativamente afetará a igreja, a nação, a cidade, afetará a vida do povo e também poderá vir a afetar qualquer área das nossas vidas. Devemos conhecer e viver o Evangelho, viver a palavra de Deus e pegar nessa palavra, nessas boas novas e levá-las aos outros, dá-los a conhecer aos outros, para que todos possam estar preparados e se possam defender contra as astutas saladas do diabo. Amém? Se nós recusarmos a conhecer o nosso inimigo, seremos presa fácil para ele. Se nos encolhemos ou nos desleixamos no conhecimento da verdade, da palavra de Deus, se recusamos a examinar a palavra ou aprender com ela, então estamos vulneráveis aos ataques de um inimigo que é feroz. Acreditem, é feroz. Ele quer matar, quer roubar, quer destruir. Por isso é responsabilidade nossa, minha, isso é nossa responsabilidade. Treinar e amadurecer a nossa vida espiritual pela comunhão com a palavra, com a oração, o aprender a ser guiado pelo Espírito, o andar em união, saber andar em união com os irmãos, sabermos nos mover na autoridade que o nosso Deus nos delegou. Muitos falham na sua responsabilidade como os filhos de Deus. Assim, o plano de Deus para as suas vidas acaba distorcido. São filhos, mas não desfrutam do benefício dessa filiação, não desfrutam. Por vezes encontram-se com problemas por falta de compromisso com Deus, com a palavra, de obediência, de responsabilidade e, acima de tudo, por estas duas coisas, indisciplina e a influência demoníaca. Amém? São indisciplinados com a palavra, com as coisas de Deus e também porque estão a ser influenciados por demónios.
Se amadurecermos o homem interior, nosso homem é aquele, a verdadeira Raquel, ou não é esta que você vê, não é esta carne e estes ossos, não. A verdadeira Raquel é aquela que está no interior, que vive eternamente, amém? Assim nós precisamos amadurecer essa pessoa interior, esse homem interior, pela oração, comunhão com Deus e com a palavra, e assim não seremos presas fáceis para o engano. Abrace, aceite a palavra de Deus como seu colete de salvação. Amém? Deixe-me mesmo dizer isso. Abrace e aceite a palavra de Deus como seu colete de salvação. Seu colete salva-vida. Jesus diz em João 10, verso 10, que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Mas, note, ele diz, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Criam nesta palavra. Por Jesus temos direito a uma vida abundante. Diga mesmo agora, desse lado, diga assim mesmo, eu tenho direito de desfrutar uma vida abundante. Jesus conquistou essa vida para mim. Amém? Ele conquistou essa vida para nós. Creia nisso. Amém? Com estas palavras como base, vamos então ver como se reconhece um ataque, e começo com uma ilustração bem natural. Sabem que na nação, ou nas nações, nós temos diferentes meios de segurança nas cidades. Pessoas são treinadas, equipadas para a necessidade de uma guerra. São homens e mulheres que passam por treinos extensivos para entender a estratégia do inimigo. Eles são treinados não só para lidar com o armamento, mas também para conhecerem as condições e situações que podem conduzir a um ataque. Esses soldados, esses militares, são leais e dedicados para proteger o que é deles, proteger as suas vidas, proteger o seu território, proteger a sua família. Conhecem a importância de estarem unidos, são diligentes e hábeis e fazem tudo para o bem de todos e para o bem da nação. A diligência que passam nos seus treinos tem lucros quando um ataque surpresa acontece. Os meses em que rastejaram, examinaram e cuidaram do seu armamento faz com que eles reagem, mesmo sem pensar. A dedicação colocou no seu interior uma lei e não uma fórmula. Os militares desenvolvem uma ligação com as suas armas, não conseguem se aproximar do território inimigo sem elas. Imaginem, um soldado sem uma arma seria motivo de chacota, assim como um pintor sem uma tela ou um pincel. Amém? Segundo de Coríntios 10, 4 diz assim, porque as armas da nossa milícia, há armas espirituais para o crente, amém? Então note que diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não, são espirituais, amém? Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Conheça a sua arma espiritual, saiba manejar a sua arma espiritual, saiba como usá-la e quando usá-la, amém? Conheça a sua arma espiritual, conheça a palavra de Deus, amém? Estes soldados naturais sabem onde estão as minas, têm um equipamento para detectar a proximidade delas e do inimigo, sabem aonde se devem até esconder. A sua segurança ganhou forças devido à sua preparação e até ao seu discernimento. Hoje em dia é fácil no natural reconhecer um ataque. Podemos ouvir as bombas, os tiros, as armas, os torpedos, as granadas a cair, etc. Amém? Nós estamos inseridos no exército de Deus e deveria ser fácil para nós reconhecer um ataque espiritual. Mas o problema é que nós não temos tirado tempo para treinamento. Assim os nossos ouvidos ficam surdos para detectar o som do inimigo. Quando acordamos, nós até perguntamos o que é que se passou, por que é que está-me a acontecer tudo isto, por que é que esta confusão, oh Deus, onde é que tu estás, por que é que não me socorres? A coisa mais triste no meio disto tudo é que quando a batalha acaba, é fácil dizer, foi o diabo. Mas como crentes e filhos de Deus, cheios do Espírito, sim, porque nós somos cheios do Espírito de Deus. No momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o seu Espírito veio habitar em nós. Nós somos cheios do Espírito de Deus. Nós devíamos saber, então, como filhos de Deus e cheios do Espírito, devíamos saber, mesmo antes da batalha começar,
amém, que era o nosso inimigo a nos atacar. Tal como um soldado natural se treina para o conflito, nós também devemos nos treinar diariamente para conflitos espirituais. Em 2 de Timóteo, vou ler para vós porque acho muito interessante esta escritura da Bíblia Viva, 2 de Timóteo 2, verso 3 a 5, diz assim: receba a sua porção de sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo, como eu faço. E como soldado de Cristo, está aqui a dizer Paulo, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, pelas coisas deste mundo, porque assim você não pode satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Siga as determinações, outras Bíblias dizem instruções do Senhor para a execução da sua obra. Como um atleta que ou obedece os regulamentos ou é desqualificado e não recebe prémio algum. Eu quero receber prémio e você também quer receber prémio. Então, tente reconhecer, seja um bom soldado de Cristo, tente conhecer quais são as táticas do inimigo contra a sua vida, amém? Há coisas que não acontecem de um dia para o outro, como por exemplo no casamento, problemas de casamento não acontecem de um dia para o outro, o envolvimento dos nossos filhos, por exemplo, em drogas, problemas financeiros, isso são coisas que nós vemos indo, gradualmente vão acontecendo, certamente já muitas das vezes nós já pressentimos, olha, isto vai acontecer, ok, mas nós ignoramos aquele pressentimento até, tornamos-nos passivos, dizendo, isto talvez passe, talvez não aconteça nada, talvez não seja nada de mal, tornamos-nos passivos e isso é perigoso, porque o problema vai escalar, vai aumentar. Uma situação espiritual, quando é ignorada ou tomada ao de leve, continuará para pior. Desejos incontroláveis não vão desaparecer só de um momento para o outro. O inimigo não vai se retirar se continuar a ver em nós uma porta aberta. Ignorar situações destrutivas poderão causar a queda da nossa vida espiritual, física, amém? Com problemas de saúde ou familiar e financeira. Então deixem-me dizer assim, edifiquem em vós a habilidade divina para o confronto e os resultados virão do amadurecimento, note, do amadurecimento do homem interior, que foi, amém, diariamente temperado com a palavra de Deus, ou tirou tempo com a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra confronto, muitas das vezes, nós pensamos que nós temos que agir com uma maneira ruidosa em alta voz, de uma maneira agressiva em alta voz. Mas para se destruir um jugo espiritual opressivo, o melhor é usar a palavra. Ela é que é a sua arma, a nossa arma eficaz. Jesus simplesmente disse, está escrito. Está escrito. Eu tenho a certeza que ele não precisou de gritar. Ele só foi buscar a palavra de Deus e apresentou a Satanás dizendo, está escrito. Amém. Por vezes um confronto ruidoso pode ser necessário, mas esse confronto ruidoso é para fazer com que a pessoa que adormeceu um pouco nas coisas espirituais, volta à realidade, aquela pessoa que se desleixou, aquela pessoa que não está a usar da sua autoridade. Amém? Às vezes é preciso isso, amém? Um confronto ruidoso, mas seja o confronto sonoro ou não, o importante é que ele produza resultados divinos e seja guiado pelo Espírito de Deus e tenha como espada ou como arma a palavra de Deus, amém? Porque só a palavra de Deus nos vai dar vitória, amém? Quando nós a usamos guiados pelo Espírito de Deus. Jesus foi uma das pessoas mais mansas da terra, certamente vocês ouviram isso na palavra, e já leram na palavra de Deus. E ele não era fraco, ele sempre confrontou as obras satânicas com a verdade da palavra. E os seus métodos foram sempre de acordo com as circunstâncias. Quando aqueles demónios estavam a atacar aquele homem, ele disse simplesmente, vão para aquela manada de porcos. E eles foram.
Eles, quando confrontado, o demônio, quando confrontado, ele tem que bater o pé e fugir. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Assim, avaliem a fonte. Não acreditem na mentira que diz tudo como acontece é para a glória de Deus. Deus não nos iria resgatar de algo para depois nos estar com isso. Deus não iria pagar o preço para a nossa cura para depois nos vir trazer enfermidades. Deus não faria isso. Jesus não coloca em nós doenças e pobreza para nos ensinar humildade. Ele não nos irá fazer passar por algo pelo qual Ele já pagou. Note que o que eu estou a dizer, Ele já pagou o preço. Por isso, quando o inimigo diz, Deus quer te ensinar algo através dessa doença ou desse problema, se nós concordarmos, a próxima coisa que vamos notar é que ele já nos está a preparar o enterro. Cuidado, cuidado, não queira ser enterrado antes do tempo. Devemos estar conscientes sempre e conhecer o caráter de Deus para reconhecer um ataque. Se nós sabemos como Deus é e como Ele opera, então nós seremos capazes de detectar e destruir os planos do inimigo. Amém? Os ataques de Satanás são estratégicos para cada situação e vêm de uma ou uma destas maneiras: ardis ou tentações. Tentações, vamos falar de tentações. Tentações são óbvias, são desejos imediatos que atacam até a nossa moral, são palavras atrativas e persuasivas que nos querem fazer cair em algo, são exposições nossas a diversas situações. A palavra diz que a tentação vem devido a desejos nossos que não foram tratados. A Bíblia Viva, em Tiago 1, verso 14, diz o seguinte, diz assim: mas a tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. O verso 13, na mesma de Tiago, na Bíblia Viva, Tiago 1, na Bíblia Viva, diz: ninguém sendo tentado, note, diz: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não conhece o mal. Ele não pode ser tentado pelo mal. Ele jamais praticará o mal. E ele a ninguém tenta, note, a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, nem tenta provar ninguém. Entendam que Deus não tenta ninguém. O inimigo é que vai usar a área da nossa vida que não é tratada ou cuidada. Essa área frágil que você não trata, que você não cuida, o inimigo vai usar para fazer você cair. Vai ser o seu calcanhar de Aquiles. Amém? Por isso, trate dessa área o mais rapidamente possível. Essa área será usada para fazer abortar a vontade de Deus na sua vida. Será um ataque desenhado para o levar ao pecado e fazer endurecer o seu coração à direção do Espírito de Deus, ou Espírito Santo de Deus. Tentação causa acusação. E acusação, meus irmãos, às vezes denigre a nossa própria personalidade, abate-nos, amém? Acusação, a tentação causa acusação, opressão, depressão, etc. Tantas coisas mais. E estas se manifestam de diversas maneiras, mas quem estiver seguro em Deus e na sua palavra estará a salvo. Volto à Bíblia Viva, em 2 de Pedro 2, o verso 9, diz o seguinte, a Bíblia Viva diz o seguinte: tudo isto nos mostra que o Senhor sabe, note, Ele sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. Estamos dedicados ao nosso Deus, então Ele sabe como nos livrar das aflições. E Ele também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Nós às vezes pensamos que as pessoas fazem tanto mal e nada lhes acontece, mas Deus está a guardar o castigo. Note, aqui diz que Ele está a guardar o castigo para o dia do julgamento. E ai daquele que chegar a esse dia. Ai daquele. A palavra diz que todos são tentados. Todos somos tentados. Jesus foi tentado. Mas a diferença é que ele não se deixou cair na tentação. Ele não caiu na prática do pecado. Amém? Quando nós sabemos que algo é pecado, por que continuamos a praticar esse pecado? Se nós sabemos que é pecado. Assim, deixem-me dizer, a identificação de Jesus conosco na cruz
pagou a nossa libertação das garras da tentação. Nós podemos dizer não à tentação. Nós podemos dizer não ao pecado. Jesus já pagou o preço. Cabe a nós dizer não. Amém? Analisem tudo segundo a verdade da palavra e o caráter de Deus. Estes são os coletes salva-vidas que vos vão proteger dos mísseis do vosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Analisem tudo segundo a verdade da palavra e o caráter de Deus. Eu termino hoje com esta palavra de encorajamento de Jesus sobre a igreja, aquela igreja que permanece fiel e que está atenta. Em Apocalipse 3, o verso 10, diz o seguinte: pelo facto de me obedecerem com perseverança, apesar das perseguições, eu vos protegerei do tempo do grande sofrimento e tentação que virá sobre o mundo, para pôr à prova cada um dos que estão vivos. Note que Jesus diz que aqueles que lhe obedecerem e forem perseverantes, Ele vai nos proteger no tempo do grande sofrimento e tentação. Vai vir aí um tempo, meus irmãos, e nós vemos mais do que nunca sinais de que esse tempo está à porta. Amém? Nós vemos que esse tempo de grande sofrimento está à porta, mas Deus vai nos proteger. Ele vai nos proteger e nos tirar desse tempo. Amém? Ele vai cuidar de nós. Mas para isso nós precisamos estar atentos ao nosso Deus, conhecermos o nosso inimigo e ficarmos firmes na chamada que Deus pôs em nossas vidas. Assim, na próxima reunião, nós vamos falar sobre o segundo ponto, que são os ardis. E algo mais que o Senhor irá dar, certamente. Quero agradecer por todos estarem aqui. E se esta palavra, por acaso, é edificante para vós, deixem uma pequena anotação, amém? Também para nos motivar a nós que estamos a dar a palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Estaremos cá de volta para outra semana. Tudo de bom, uma semana de sucesso e vitória para todos vós.